Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Unicast. Meu nome é Matheus Marini. Meu nome é Jean Gabriel. E eu sou a Vicky Dantas. E nós somos os apresentadores do Unicast, o podcast oficial do Unifafib. Nós gostaríamos de agradecer a presença do professor e historiador José Pedro Tonioso, que está trazendo a sua obra História de Bebedouro, e a gente vai bater um papo muito legal sobre história, de Bebedouro, cultura, e esperamos que vocês gostem. Começando, aqui com o senhor, um prazer, grande prazer estar aqui com o senhor. Eu percebo, que o senhor tem uma carga muito grande, na área de educação, tem uma trajetória bem extensa, mas assim, se a gente pudesse fazer um resumo, o senhor pode ficar à vontade para falar, sobre a sua trajetória, como educador, e os principais quesitos aí, nessa trajetória. Bom, eu gosto sempre de dizer, que eu sou bebedourense. Sim. Então toda a minha formação na educação básica foi aqui em Bebedouro, duas escolas tradicionais, inclusive, que é a Biro Manuel, a escola mais antiga da cidade, também Paraíso Cavalcante. Então foi onde eu fiz a maior parte aí do tempo, da formação básica, mas também o ensino superior, Eu tenho 3 graduações que se complementam, Então, inicialmente eu fiz administração de empresas, mas não atuei, nessa área. Mas a minha principal área de atuação é a história, tanto enquanto professor, como também como historiador, pesquisador, E a minha graduação em História foi feita aqui nessa instituição, quando era ainda a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bebedouro. Eu terminei a graduação em 1996 e logo que eu terminei a graduação, não era o meu objetivo, mas eu já comecei a atuar como professor em 97 na educação básica, em algumas escolas da cidade, E depois, no ano 2000, eu ingressei na Escola Estadual Bilhoves Marques, que é onde eu estou há 26 anos, Ai, que legal. Próximo aí da aposentadoria. Mas também, no ano 2000, eu comecei a atuar como docente aqui no Unifafib, que não era o Unifafib ainda, no curso de História. Então, desde o ano 2000, eu comecei a ter essa atuação no ensino, tanto na educação básica, como professor de História, principalmente, como também no ensino superior, no curso de História especificamente. Isso no ano 2000. Depois eu dei continuidade também em outros cursos aqui no Unifafib, principalmente em Pedagogia, que eu ingressei no ano de 2007 como docente, mas depois, eu passei a ter também outras funções aqui na instituição. Então, fui assistente da coordenadora do curso de Pedagogia, depois assistente da pró-reitoria, fui procurador, e por último, coordenador do curso de Pedagogia, Então, é interessante porque durante esse período de tempo, eu tive a possibilidade, muitas vezes, de lecionar para os jovens ainda, adolescentes, e depois já aqui, muitos deles também cursando o ensino superior, Então, uma atuação aí que atendeu aí todas essas dimensões. Muito Ai, legal. que legal. Muito bacana. Professor, trazendo um pouquinho para a história de Bebedouro, um pouco, mostrar também essa obra-prima que o senhor acabou fazendo, Eu queria voltar um pouquinho, bem lá atrás, no começo das doações mesmo das terras, ali no final do século XIX, e começar um pouquinho da nossa história, porque Bebedouro, ela começa como uma cidade trazendo muito de jabuticabal, tendo essa relação muito grande, e aí começa a nossa evolução através dos trilhos e depois indo na época o café e depois trazendo para a época da laranja. Queria que você contasse um pouquinho desse começo para a gente, que você relata um pouco no começo do livro. Queria ouvir um pouquinho do senhor. A história do nosso município está inserida num contexto mais amplo, Vamos lembrar que na segunda metade do século XIX houve um processo de interiorização, principalmente aqui no estado de São Paulo, Lembrando que antes disso São Paulo era um estado, uma província, na verdade, época do Império ainda, uma província bem pouco desenvolvida, E na verdade o que possibilitou que São Paulo se
projetasse, se tornasse o estado mais rico, não é, mais desenvolvido, foi justamente o café, né? Então, quando o bebedouro está surgindo aí na segunda metade do século XIX, é o momento que gradativamente o café, né, vem em direção ao nosso interior aqui do estado de São Paulo, mas quando o bebedouro inicia a sua formação, ainda não é uma região totalmente produtora de café, né? É uma região que ainda está sendo ocupada gradativamente, né? Como pertencente, inclusive, no primeiro momento, ao município de Jaboticabal, né? Do qual nós fizemos parte durante um certo tempo. E, inicialmente, a nossa área aqui era produtora do quê? Basicamente, produtos de subsistência, né? Um pouco de pecuária, só depois, mas ainda no século XIX, que nós vamos ter, então, a inserção do café como produto, né? Que era viável a produção, até porque o mercado exterior estava em expansão, principalmente Estados Unidos e Europa, e então gradativamente o café começa a ocupar uma área cada vez maior, né, na nossa região e no nosso município também, né? Então o bebedouro, já iniciando o século XX, se torna um dos maiores produtores de café do interior do estado de São Paulo. E isso é muito importante, né? Porque a gente pode dizer que foi a cafeicultura que possibilitou que o município tivesse um desenvolvimento significativo e a cidade também, né? Porque muitas pessoas passam a vir para a nossa região e para a nossa cidade, município, para poder trabalhar não só do plantio, né, mas tudo aquilo que o café possibilita de profissão, né, de atuação, de emprego, enfim, de trabalho. Mas também lembrar, você citou a ferrovia, né, que a ferrovia é também um elemento muito importante, né? Eu costumo falar, tem 3 elementos importantes nesse começo de formação, ou de expansão, melhor, né, já no começo do século XX, que é, além da cafeicultura, a ferrovia, certo? E os imigrantes, que começam a vir também, principalmente a partir do momento que a ferrovia vai ser instalada, né? A ferrovia chega aqui em Bebedouro em 1902, finalzinho de 1902. Então a gente percebe que a partir desse momento a cidade começa a ter um crescimento cada vez maior, né? Gerado pela cafeicultura, pela ferrovia e pelos imigrantes que começam a vir, né, numa intensidade cada vez maior. Legal. Você citou da parte do café, dos imigrantes e da ferrovia, de como eles foram importantes para a história de Bebedouro, mas tem mais algum outro fato, né, alguma outra parte da história de Bebedouro que você acha que se conecta com o contexto histórico geral do Brasil, que você gostaria de compartilhar com a gente? Bom, esse que eu acabei de falar, sem dúvida, está inserido no processo geral, né? Porque durante muito tempo o café foi o principal produto, né, da economia brasileira, chegou a atingir cerca de 70% de tudo que o Brasil exportava, né, era o café. Então, o café era o pilar da economia brasileira, né? Então o bebedouro estava inserido nesse processo. Mas é importante lembrar que a monocultura não é algo bom, né? Porque cria aquela dependência, e no nosso caso, não só de bebedouro, né, mas da nossa região, do Brasil, quando acontece a crise de 1929, a partir dos Estados Unidos, mas que se expande para o mundo capitalista, o bebedouro vai ser atingido, né? Porque, como eu disse antes, o principal comprador do café brasileiro era os Estados Unidos. Então, a partir do momento que lá está em crise, há uma redução da compra desse produto, né? E a produção era muito grande. Então, para quem vender? Não há mercado, né, externo, e o mercado interno não absorvia essa produção, né? Então, isso vai acabar gerando uma crise econômica muito grande, né? Com muitas pessoas perdendo as suas terras, se endividando, né? E é interessante, inclusive, porque nessa época a crise foi tão intensa que nós vamos perceber o quê? Que houve um decréscimo na população do município de Bebedouro. Então, muita gente foi embora. Se antes estavam vindo, né, agora começam a procurar outros lugares onde talvez consigam um emprego, principalmente para o norte do Paraná, né, onde muita gente foi, inclusive. Então, é um reflexo, né? Mas, se a gente for pensar da história como um todo, sempre que a gente tem um processo mais amplo, né? Vamos pensar, por exemplo, eu falei da crise de 29, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o período aí
do nazismo, né? Enfim, tudo isso de alguma forma vai se refletir aqui em Bebedouro, né? Então sempre há essa vinculação do local com o global ou com o nacional, né? Sim, sim. É interessante que o senhor, além de historiador, né, na parte de trabalhar com essa visão de Bebedouro como o foco, né, da pesquisa, o senhor também é natural, né, daqui, como o senhor falou agora há pouco para a gente em off. Então é interessante porque, além de participar ativamente da história, né, o senhor trabalha, né, lecionando história e é historiador também com Bebedouro como objeto central de estudo. O que o senhor atribui ao papel da cultura, né, e da educação em Bebedouro? De que forma, né, essas áreas elas já impactaram e vêm impactando na visão do senhor, tanto como, né, natural daqui de Bebedouro, como professor e como historiador? Eu penso que são coisas que não tem como se desvincular, né? Sim. Todas elas de alguma forma se encontram, né? Eu acredito assim que o fato de eu ser de Bebedouro favorece a compreensão do processo, né? Porque eu vivencio isso desde criança, né? Lógico que eu não vivenciei grande parte desse tempo, não sou tão velho assim, mas enfim. Mas tem a questão das famílias, né? Com as quais a gente, não somente as minhas famílias, né? Materna e paterna, mas outras famílias com as quais eu convivi no decorrer do tempo. Então isso estabelece alguns laços, né? Que possibilita que haja esse diálogo, né? Para que a gente possa entender esse processo de uma forma geral. E isso acaba se encontrando também, como você citou, na educação, né? Tanto quando a gente fala da minha formação, como também da minha atuação, né? Como também no aspecto cultural, né? Eu penso assim, quando nós falamos em relação à história, é importante que a gente veja a história como sendo algo que merece ter a atenção da sociedade como um todo, né? Tanto do poder público como da sociedade de uma forma geral, né? Porque nós estamos falando da nossa história, da nossa identidade. Então é claro que isso é importante ser trabalhado, valorizado, né? Levado para todas as gerações, né? E é um desafio muito grande, porque no contexto atual, cada vez mais, né, os jovens valorizam muito aquilo que é atual, que é imediato, né? E muitas vezes aquilo que vem do passado não é tão valorizado assim. Então é um desafio muito grande estarmos trabalhando com os nossos alunos, com os nossos jovens, né? Não somente alunos. E, senhor, antes de passar para os nossos colegas, para finalizar essa parte, eu achei muito interessante o que o senhor falou, principalmente agora no final, da questão dos jovens e tal. Assim como o senhor, eu tive uma professora também excelente na minha cidade, não sei se o senhor vai conhecer, chamava Silvia Danza. Ela dava aula de história. Sim. E ela tinha uma metodologia muito legal, porque eu lembro que tanto os alunos mais aplicados, ou aqueles que não tinham, né, tanta vontade de aprender, todo mundo ficava ali super concentrado na aula, porque conseguia trazer essa abordagem dinâmica mesmo, né? E eu acho que o que falta às vezes é isso. Às vezes no ambiente escolar, queria ouvir o senhor um pouco acerca disso, aquela questão da obrigatoriedade, aquela questão, né, muito institucional acaba tirando o interesse ali, às vezes, do jovem de se interessar, quando muitas vezes, se ele for interagir com a história, né, história no geral, ele vê que é muito, além de importante, é muito divertido também o processo disso, né? Como que o senhor acredita que a abordagem deva ser feita, né? Eu imagino que deve ter várias abordagens, mas na questão do senhor, como o senhor lidou com isso? A gente tem que pensar assim, que na escola, particularmente falando, existe a questão do currículo, né? Que é o que nós temos que desenvolver, porque é o que está proposto, é aquilo que depois será cobrado também, né, nos vestibulares, concursos e etc. Mas eu penso que nós, enquanto professores e também historiadores, temos que procurar oferecer, particularmente quando a gente fala da história local, diferentes formas de acesso, né? Eu vejo, e um dos objetivos principais da produção e publicação desse livro é possibilitar o acesso à história local. Por quê? Porque eu percebia isso e percebo
que há muita dificuldade de encontrar as informações, né? Então, claro que nós temos outros livros publicados anteriormente, sim, mas são os livros que foram publicados há um certo tempo e se esgotaram, né? Então, há dificuldade de encontrá-los. E era muito frequente, ainda é, mas antes era, né, mais comum ainda, as pessoas entrarem em contato comigo porque foi solicitada uma pesquisa, não encontra, né? Ela quer informações mais a respeito da sua família, não encontra, né? Então, sempre alguém buscando informações em relação à história do nosso município, né? Então, antes da publicação do livro, eu até comentava anteriormente também com vocês, eu procurei iniciar um trabalho, né? Não vinculado, né, a nenhuma instituição, nenhum poder público, nada, mas de divulgação da nossa história, né? Então, eu criei um blog, eu publico nas redes sociais, né? Tenho um canal no YouTube, então eu procuro fazer essas publicações e eu vejo que, dependendo do tipo de publicação, né, a possibilidade de alcançar um público maior, né, é real, né? Sim. Então, é um desafio muito grande, né? Vocês trabalham principalmente o curso de design, né? Sim. Trabalham com tecnologia, acredito que sabem o quanto que isso é importante. Sim, de fato. Sim, verdade. Trazendo um pouquinho para a tecnologia também, professor, eu queria te perguntar sobre a influência da comunicação no começo da nossa história de Bebedouro. Você cita muito no livro, e você põe capas de jornais da época. E também muitos jornais questionavam, a água, por que não funciona? A luz, tem que ter. E eu queria entender um pouco disso. Quanto isso ajudou o nosso crescimento, as pessoas que na época tinham esse poder político a ter que se movimentar, porque o povo queria ter uma voz, e eles usavam à época o jornal para ter essa voz, sabe? Eu penso assim, quando nós falamos em relação à comunicação, durante muito tempo era o jornal, né, a principal forma de fazer com que as informações chegassem até um público maior, né? Não havia rádio, né? Rádio Bebedouro é uma emissora local, né, só a partir da década de 1940. Televisão, então, né, bem depois também. Então, durante muito tempo, a principal forma, né, de publicação das informações eram os jornais, né? Nós tivemos aqui, na história da imprensa de Bebedouro, dezenas de jornais, né? Alguns que tiveram publicação efêmera, outros que tiveram uma duração de um tempo maior. Nós tivemos alguns que eram específicos, né? Por exemplo, no campo religioso, no campo jurídico e assim por diante, ou até mesmo ligado a alguma ideologia política, mas, né, tem também aqueles que são mais amplos, né? E sem dúvida, quando você fala, né, que no livro eu cito e coloco lá, né, várias referências à imprensa, é uma fonte, né, de pesquisa muito importante, né? Porque lá está o registro, né? Só que, logicamente, é importante saber interpretá-los, né? Porque sempre há o jornal da situação e o da oposição, né? Então, muitas vezes, quando nós vamos confrontar os dados referente a uma mesma época, observamos narrativas completamente distintas, né? Então, daí a importância de nós termos esse feeling, né? Quem está escrevendo, quem está falando, né? Então, depende de quem está no poder, né? Dá para, né, facilmente ali saber qual é a tendência, né, daquele órgão ali de imprensa, né? Mas, embora por outro lado também você falou em povo, né? Nem sempre o povo estava ali, né? Na verdade, esses jornais estavam vinculados mais à elite ou, né, classe média, né? Até porque, se nós formos pensar, e é uma área que eu gosto muito, né, de pesquisar, que é a área da educação, que falávamos agora há pouco, durante muito tempo a grande maioria da população era analfabeta, né? Então, quantas pessoas que tinham acesso a essas publicações? Uma minoria, né? Sim. Então, não tão povo assim. Sim, exatamente. Dá para ver a sua paixão realmente por essa área da educação, pela própria cidade de Bebedouro em si. E como você mencionou, que o principal objetivo era realmente poder trazer com mais facilidade o acesso das pessoas a essa história, eu achei muito legal a parte que você mencionou sobre essa pesquisa, esse processo de pesquisa, de entender
informações que poderiam ser tendenciosas e realmente filtrar isso na hora de passar no seu livro. Durante todo esse processo, né, que você pesquisou, encontrou informações, filtrou essas informações na hora de escrever ali o seu livro, teve algum fato pouco conhecido ou alguma curiosidade que te chamou a atenção ou que você gostaria de mencionar? Ou alguma parte do livro mesmo, assim, que você chegou a colocar no livro, que você tem um carinho especial? Nossa, são muitas. É difícil escolher apenas Eu imagino. uma, né? Mas é interessante, assim, que não é porque o livro foi publicado que eu parei de pesquisar ou parei de escrever. Ao contrário, continua. Sim. Né? Uhum. E mesmo depois que o livro foi publicado, novos fatos vão surgindo. Novos fatos, né? Novos personagens também, né? Sim. É interessante isso porque o que acontece? Eu falava agora há pouco aí da questão da imprensa, nem todos tinham acesso, né? Então, nós tivemos alguns livros que foram publicados anteriormente, não é? E muitas vezes os personagens que são apresentados nas obras não são, como que eu posso dizer? Tem aquelas pessoas dos quais a gente sempre ouve falar, né? Sim. E tem alguns personagens que acabam ficando, Esquecidos. digamos, esquecidos na história, né? Os que foram E aí muitas importantes. vezes quando eu encontro informação, um personagem, eu falei, mas como, né? Por que essa pessoa né, ficou ali? E era relevante para a história de Bebedouro. Eu acredito que sim, né? E são vários, né? São vários que a gente pode elencar aí, né? Mas eu até entendo, né, que muitas vezes até algumas pessoas não serem mencionadas, pode ser também, né, a questão do posicionamento político, não é? De alguma tendência, né, alguma ideologia que a pessoa talvez tivesse, ou mesmo questão religiosa, né? Porque quando nós falamos, por exemplo, da história de Bebedouro, principalmente nas origens, até pelo menos a metade do século passado, um exemplo, né? A força da Igreja Católica era muito grande, né? Então pessoas que talvez fossem, né, de outras doutrinas, elas muitas vezes acabavam, né, ficando de lado, né? E depois muitas vezes acabavam ficando esquecidos, né? Sim. Mas é interessante isso, né? Que quando eu falo, pô, está publicado, terminou. Não terminou, né? Nunca acaba. O tempo todo nós estamos aí nos debruçando com as fontes, né, que a gente tem disponíveis, e a gente encontra muitos personagens, muitos fatos que até então a gente não conhecia. Para quem tem esse propósito e valoriza realmente a educação, o estudo nunca acaba, né? Nunca uma acaba. coisa que eu acho muito legal, realmente. Sim. E uma coisa que dá para ver que é um diferencial, né, na obra do senhor e na trajetória como um todo, o senhor acabou de falar, por exemplo, de alguns personagens que por algum motivo não tiveram o crédito ou a relevância notada, porque de fato tiveram relevância, né? E muitas vezes da forma como a história é contada, no caso da história de Bebedouro, mas usando Bebedouro de exemplo, né, como uma cidade, um organismo vivo ali, mas isso se aplica à história como um todo, Sim. né? E eu observei, né, um diferencial muito grande, volto na questão do senhor ser natural daqui, né? Porque muitas vezes os dados que o senhor vai trazer no livro, as histórias, não são algo de um objeto distante. Como, às vezes, um historiador que viesse de fora, ele já iria procurar a história, ver a história, né, de acordo com as figuras mais proeminentes da cidade e tal. E o senhor tem essa visão popular mesmo, de dar nome às pessoas. Não são dados, não são números, né? São pessoas que fizeram e fazem a história de Bebedouro. O processo de escrita do senhor teve bastante disso, de conhecer em loco as situações, né, da cidade. Como foi o processo que o senhor coletou, né? Eu imagino que foram de diversas formas, né, mas um processo assim que o senhor pudesse resumir, de coleta dos dados para escrever a sua obra. Assim, na verdade, eu sempre gosto de fazer referência, né? Quando eu estava aqui ainda no Unifafib, mas lá no começo, quando aqui existiu o curso de História, né? O curso de História existiu até o ano de 2009. Era um curso de licenciatura, então, assim como, né, todas as outras instituições que tinham licenciatura, que também a maioria fechou, né? Só permaneceu pedagogia, que felizmente ainda continua. As outras todas fecharam. Mas quando tinha o curso de História aqui, né, apesar de ser licenciatura, havia também a preocupação em desenvolver pesquisa,
né? Então isso possibilitou que a gente tivesse contato com muito material, muitas fontes, né? Porque nós éramos orientadores dos alunos, dos discentes da época, né? Do curso. Então ali que começa, né, o meu envolvimento mais direto com o campo da pesquisa. Sim. Isso vai ser ampliado depois também dentro da instituição no curso de pedagogia, mas também quando a gente vai fazer pós-graduação, mestrado, né? Então esse interesse na pesquisa vai sendo ampliado. Sim. E lógico, eu fui acumulando um acervo muito grande. Eu tenho muita coisa, né? Tudo que é sobre bebedouro que fica na minha mão eu guardo, Sim. né? Então, assim, todos os livros que eu sei que foram publicados, eu vou atrás, compro, encebo, enfim, ganho, guardo, né? Muitos jornais. Nós temos, inclusive, aqui no Bebedouro, 2 acervos grandes de jornais, né? Que é o acervo do Arquivo Municipal e o acervo da Gazeta de Bebedouro. Não só da Gazeta, tem muitos jornais lá também, outros jornais. Sim. E eu digitalizei a maioria, porque, infelizmente, está tudo físico, né? E como eu disse antes, a imprensa é uma das principais fontes que eu utilizo, né? Então, eu digitalizei tudo isso. E muitas pessoas cedem material para mim, né? Às vezes tem pessoas que vão se desfazer ou que encontram algum material para não jogar fora, né? Falam, tenho, pode me passar. E fica aqui, inclusive, a informação. Se alguém tiver alguma coisa aí referente a história de bebedouro pensando em jogar fora, não jogue. Estou sempre aberta a receber. Vai lá para o meu acervo. Então eu fui acumulando um acervo muito grande, né? E fora isso também, uma possibilidade que a tecnologia nos oferece, que é o acesso a muitos acervos virtuais, né? Então, por exemplo, o Arquivo do Estado de São Paulo, o Arquivo da Biblioteca Nacional, né? O arquivo, não, muitos, da Unicamp, da USP, enfim, né? Então tudo isso facilita muito o acesso, né, a essas fontes. Então o negócio é garimpar, né? É procurar, dedicar muito tempo, muitas horas para poder encontrar o material que a gente precisa. E eu venho produzindo já há algum tempo, né? Então, quando eu recebi o convite, né, porque o livro ele foi publicado a partir de um convite que eu recebi do presidente do Sindicato Rural de Bebedouro, que é o Sr. José Oswaldo Junqueira Franco, né? E nós juntos, né, delineamos qual seria o teor, né, da obra, o que seria publicado nessa obra. E grande parte, né, do que foi definido eu já havia produzido, né? Então foi adequado e incorporado à obra, mas é claro que uma parte, né, outra grande parte aí foi produzida especificamente para o livro, né? Então o que eu quero dizer é isso, né, que é um processo, né? Eu estive trabalhando nesse livro por 2 anos, né? Mas não significa que só 2 anos foram suficientes, porque muita coisa já tinha sido produzida antes. Sim. Algumas coisas estavam inéditas e outros tinham sido publicados, né, em revistas acadêmicas, né, periódicos, na imprensa local, né, no blog que eu falei, né? Então é um processo de produção constante. Sim. Eu acho legal que no livro você traz muitas coisas para mim, que sou bebedourense também, que a gente ia conversando e ouvindo das pessoas mais velhas. Minhas avós, meus bisavós falavam de bebedouro, como era bebedouro antes. Então, tipo, essas curiosidades, a questão de ter um bebedourense lutado na Primeira Guerra, então, tipo, essas curiosidades é um pouco que eu quero que o senhor fale um pouco pra gente. De bebedouro para o mundo. Como é a influência e como o bebedouro entrou para o mundo. Como o mundo olhou e falou, opa, tem uma cidade lá no interior que é grande e que tem futuro. Trazendo um pouco para a laranja também, que foi uma influência muito grande. Queria entender um pouco do senhor sobre isso. Quando eu falei lá atrás em relação à cafeicultura, né, Bebedouro é uma cidade que tem muita projeção, né? Isso é fácil ser percebido quando nós olhamos, por exemplo, os órgãos de imprensa, não os locais, né, mas os de circulação nacional. A gente via muita referência a Bebedouro em jornais do Rio de Janeiro, jornais de São Paulo, né, aqueles que eram de grande circulação. E isso permaneceu, né, durante principalmente aí as 3 primeiras décadas do século passado, né? Isso vai ser interrompido, né, mas volta novamente depois quando acontece o boom, né, da citricultura, a partir da década de 50, principalmente, 60, 70,
80, né? Então é novamente quando o bebedouro se projeta para o mundo, né? E se torna conhecido até mesmo, né, como capital nacional da laranja, né? Então são momentos aí que eu acredito que a cidade tenha ficado assim mais em maior projeção, né, digamos assim. Essa vinculação que você falou, né? Houve a Primeira Guerra Mundial, houve uma participação de bebedorenses, né? Houve a Segunda Guerra Mundial, né? Vários também foram para lá, né? Então, de alguma forma, sempre há essa vinculação, né? Seja em fatos políticos, militares ou econômicos. Com toda a parte, com todo o conhecimento que você adquiriu durante esse processo e com a parte emocional também de ser um bebedorense, se você pudesse resumir Bebedouro assim, em uma palavra ou uma expressão, como você descreveria? Eu diria... É difícil, mas... É difícil porque é algo muito amplo, né? Com certeza. Mas eu penso assim, que que Bebedouro pode ser definido, né, como uma cidade que surgiu, teve um crescimento rápido, né, atingiu alguns momentos de maior relevância e crescimento, mas e que passou por crises também, né, mas que conseguiu superar essas crises e novamente, né, poder retomar um crescimento, né? Então uma cidade que está, vamos dizer assim, sempre se reinventando, né? Claro que inserido num contexto mais amplo, né? Mas eu acredito que a sociedade desenvolveu essa capacidade. Eu sou recente por aqui, né? Tem um pouquinho mais de um ano que eu estou em Bebedouro, mas nesse período já deu para sentir bastante dessa conexão deles, né? Dessa evolução constante. Então, eu gostei muito da cidade, particularmente falando. Eu acho uma cidade muito tranquila, muito acolhedora diretamente. As pessoas em si, eu acho que isso é bem cultural daqui. E, enfim, eu tenho gostado bastante. Então, é muito legal ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais, de poder conversar com alguém que entende muito do passado e do presente também, do que tem acontecido por aqui. Então, é bem engrandecedor, realmente, poder conversar com você. Eu vejo pelo seu sotaque que você é de outra região, né? Sim, eu sou de Pernambuco. Então, Pernambuco talvez nem tanto, mas nós tivemos uma influência muito grande, principalmente nos momentos iniciais, né? Final do século XIX, começo do século XX, principalmente baianos e mineiros. A cidade que eu morava lá era realmente na fronteira com a Bahia, então é muito legal saber disso. Sim. Então, muitos, inclusive pessoas que tiveram grande projeção no campo político, econômico, social, né, não eram daqui, né, ou vieram de outras regiões, de outros estados, né, do Brasil, principalmente desses que eu citei. Então é uma característica que já vem de um tempo, né? Sim. Aliás, o nome da cidade, né? O nome não. A forma como é conhecida, né? Cidade do Coração, que é uma curiosidade, inclusive, que muitas pessoas não sabem o porquê, né? Vocês sabem o porquê? Não. Cidade do Coração? Pode falar pra gente, vai ser ótimo, inclusive para quem estiver assistindo. Vou me estendendo aqui. Mas olha que interessante isso, né? Na década no começo, né, do século XX, ainda da década de 20, Bebedouro já era um município, né? Assim como Jaboticabal também. E lá em Jaboticabal, o que aconteceu? Tinha um político de grande projeção, né, que é o Juscelino de Godoy, e que ele faleceu, ele era muito bem quisto, né, havia muitas pessoas que o admiravam, mas ele pertencia a uma corrente política. E aí, quando ele faleceu, a corrente política da qual ele pertencia decidiram homenageá-lo e, né, conseguiram os recursos e mandaram fazer um busto para ser colocado na praça central lá de Jaboticabal. Só que quem estava no poder na época era a corrente política contrária e não autorizou que aquele busto fosse ali instalado, homenageando, né, essa figura. E aí ficou aquele impasse, né, a erma pronta, né, para ser instalada. E aí o que aconteceu? O Bebedouro, então, né, pessoas que conheciam o Juscelino de Godoy, porque ele também teve uma passagem por aqui, ofereceram para que aquela erma fosse instalada aqui no município de Bebedouro, né? E isso realmente aconteceu, né? Então ela foi instalada na Praça 9 de Julho, né? Na época tinha outro nome, e permaneceu por quase 15 anos lá, né? Aí depois passou um tempo, houve mudanças, né, no campo político, e aí então Jaboticabal solicitou que a erma fosse devolvida, né?
Então, quando foi feita a devolução, e na verdade, sim, tanto na vinda como na ida foi uma grande festa cívica, né? Vieram muitas escolas, né? Muitas pessoas, enfim. Quando foi devolvida, foi quando então Jaboticabal, né, por conta desse ato aí de Bebedouro, deu à nossa cidade, né, o título de cidade de coração, né, por ter recebido essa erva. E ela foi devolvida e foi instalada na Praça Central lá de Jaboticabal, onde permanece até hoje. Curiosidade sanada, olha a Sim. curiosidade de todo mundo aqui, imagina. Bom, Bebedouro sempre foi uma cidade muito acolhedora, né? Posso falar da minha família. Metade italiana, metade baiana. Então, o acolhimento da cidade em si, a ferrovia trouxe muito isso. Então, eu acho que esse sentimento já desde pequeno já é posto na gente. Sim. E quando você fala, né, de italianos, eu falei anteriormente mineiros e baianos, mas italianos, juntamente com portugueses, espanhóis, sírios, libaneses, são as principais colônias que se formaram aqui de imigrantes e que tiveram uma participação muito significativa, né, no processo de desenvolvimento e crescimento da cidade. Eu sempre falo isso com meus alunos, inclusive. Quem é aqui que tem algum descendente, né, aliás antepassado de origem italiana? Sempre tem, pelo menos metade da sala, né? Eu, inclusive, tem. E no passado, inclusive, nós tivemos aqui sociedades, clubes que eram específicos, né, de italianos. Inclusive no livro tem isso. De português, tinha Casa de Portugal, tinha a Sociedade Italiana, né, tinha a Sociedade Espanhola, a União Síria. Então eram tipo associações que participavam pessoas, né, que eram dessas origens, e ali eles organizavam eventos, festas, bailes, se ajudavam, né, mutuamente. Muito legal isso. Muito legal. Faz parte de uma etapa da nossa história. Meus pais também são do norte de Minas, moraram um tempo aqui. Eu não cheguei a morar, mas eles chegaram a morar. Sim. Bom, é quase um pecado ter que, né, encerrar uma entrevista tão legal. Uma entrevista, não, um bate-papo tão legal. Espero que o senhor volte mais vezes, até pelo know-how que o senhor tem. Muita coisa, né, muito assunto para a gente extrair. Mas, né, estamos chegando aí no tempo, mas eu queria deixar o espaço, né, para o senhor fazer as considerações finais, senhor falar sobre o trabalho do senhor, aonde a gente pode encontrar, né, fica à vontade. Falar se gostou também, né? Com certeza. Gostou do bate-papo, legal. Todo bate-papo é legal, né? Assim, principalmente, como eu falei anteriormente, né, quando nós temos pessoas de formações, de cursos diferentes, né, de origens diferentes, inclusive, né? Isso acaba gerando, né, diálogos diferentes também, né? Sim. Isso é muito positivo. Claro que eu gostei e estou sempre à disposição. Muito obrigado. E convido, logicamente, os que nos acompanharam, nos acompanham também, a conhecer nosso trabalho, né? Então, o livro História de Bebedouro está à disposição em vários pontos aqui da nossa cidade, né, para aquisição, assim como também em Ribeirão Preto, né, tem uma livraria também que está comercializando, e no Amazon, né, aqueles que às vezes não, né, acho mais fácil aí uma compra digital. Sim. E fora isso, eu convido também as pessoas a acompanharem nosso projeto Bebedouro História e Memória. Sim, seu canal do YouTube. Que está no YouTube, que está tem um blog com esse nome, inclusive, no Facebook, no Instagram. Sim, sim. Como eu disse, tentar utilizar diferentes recursos e ferramentas para que a nossa história seja mais conhecida. Muito obrigado. A gente que agradece. E muito obrigada mesmo por ter aceitado participar e por ter compartilhado tanta coisa legal com a gente. É isso. Muito obrigado, professor.